Estamos iniciando mais um FIB Saúde. Hoje estamos aqui com a professora Giovana Almeida, que é farmacêutica, homeopata, e vamos conversar sobre a ação da homeopatia na prevenção e no tratamento da dengue e da influenza. Você sabia disso? Giovana, surpreendente, né? Eu acho que para muitas pessoas, muitas pessoas desconhecem a ação da homeopatia nessas duas doenças virais. Exatamente, Thaís. Esse é um tema que a gente tem que abordar, porque estamos numa época em que aumentou muito os casos de dengue e influenza, e as pessoas às vezes confundem os sintomas relacionados às doenças. Então, a homeopatia, como que ela entra nessas doenças virais? A homeopatia, ela é um tratamento natural, tá? Não é igual à alopatia, em que a gente consegue uma resposta rápida. Porém, existem indivíduos que são mais sensíveis, e eles respondem em 24 a 48 horas à medicação. Então, isso varia muito do organismo do paciente, certo? Esse eu acho que é um ponto principal. Porque às vezes as pessoas procuram a homeopatia achando que vai ter a resposta rápida, mas isso tem muito a ver realmente com a resposta do organismo, mas não que também não vá ter uma resposta boa. Importante a gente frisar também, a homeopatia ela pode causar efeitos adversos, então é sempre importante procurar um profissional habilitado, ou na área da homeopatia, ou um médico homeopata que possa orientar o paciente, mas é importante também a gente salientar os estudos que estão sendo feitos voltados para isso, onde há redução realmente dos casos e mesmo das complicações da doença. Então, vários estudos foram feitos comprovando que tanto na dengue quanto na influenza, as pessoas que administraram medicamentos homeopáticos tiveram uma redução tanto da gravidade da doença quanto do desenvolvimento dos sintomas a longo prazo. Então, às vezes, por exemplo, na dengue, a gente tem os casos muito complicados que evoluem para a dengue hemorrágica, certo? Isso acomete principalmente a população idosa, a população que tem as doenças crônicas, é a população que mais procura hoje esses tratamentos alternativos. É porque, na verdade, já toma muitos medicamentos, né, Giovana? A população idosa é aquela que acaba tendo muitas comorbidades, então, muitas vezes é diabético, é hipertenso, enfim, né, tantas outras doenças que acometem. Então, se tiver a oportunidade de usar um tratamento mais natural, é muito bem-vindo, né? E a homeopatia, eu lembro, é uma questão pessoal, eu lembro de um adolescente com umas questões e a minha mãe me levando no médico homeopata, e isso tem muito tempo. Então, assim, tem muito tempo da homeopatia, mas ainda as pessoas têm um pouquinho de receio. Claro que é muito mais difundido, né? Mas, assim, fala um pouquinho da história, ou enfim, do que é a homeopatia, né? A homeopatia, ela começou há muitos anos atrás, através do Samuel Hahnemann, que foi o grande descobridor, realmente, da homeopatia. E ele foi quem deu início. Como é que ele descobriu que a homeopatia funcionava? Ele experimentava substâncias nele mesmo, e aí, através da ingestão dessas substâncias, ele anotava quais eram os sintomas, e aí, a partir disso, ele sabia que as pessoas que apresentavam os mesmos sintomas característicos, ele poderia administrar aquela substância diluída. É importante isso, as substâncias têm que ser diluídas e agitadas, que é o ato que a gente chama de dinamizar. E aí, a partir disso, administrar nos indivíduos doentes que apresentam os mesmos sintomas. Olha que interessante, né? Foi a partir disso que foi descoberta a homeopatia. E é muito interessante, né? Porque até as pessoas falam assim, mas é uma aguinha, aquela questão, porque é muito diferente da alopatia, né? Então, as pessoas associam muitas vezes a uma coisa tão natural ao ponto que não tenha um resultado, mas na verdade está muito mais do que reconhecido, né? Que usa homeopatia realmente, mas é um uso programado, né? Um uso que um profissional vai direcionar, né, Giovana? Não é simplesmente a pessoa ir em um lugar, comprar a homeopatia e tomar, como tem toda uma individualização, não tem, do tratamento? Tem sim, Thaís, isso é bem importante, tem que individualizar cada paciente, e é importante também que o paciente tenha a consulta com o médico ou profissional habilitado justamente por causa das reações adversas, e hoje a gente tem como tirar essas reações adversas, o profissional ele consegue reverter isso, né, através do uso de algumas medicações. Apesar de ser raro, pode acontecer, então em casos que aconteça isso, a gente tem como realmente modificar. Ótimo. A gente estava me contando que
que trabalhou em uma farmácia de homeopatia, está com a sua própria, está organizando a sua própria farmácia de homeopatia, Isso, né? Exatamente. Então, e me fala um pouquinho, Giovana, da sua experiência em relação ao atendimento, né? Como que tem que ser? Então, o paciente, ele tem que passar por um terapeuta, por um médico que trabalha com homeopatia, ou ele pode chegar na farmácia e pedir para falar com um farmacêutico, por exemplo? O farmacêutico pode ser solicitado, sim, mas ele tem que ter especialidade na homeopatia, então ele tem que ser um farmacêutico homeopata para poder indicar, e existem certas limitações que a gente tem que seguir. Então, assim, dá para ser um farmacêutico homeopata até um certo ponto. Nas doenças agudas, virais, a gente até consegue ajudar, mas se for uma doença crônica, algo mais grave, aí a gente já normalmente indica para o médico. E aí o médico manda o receituário e a partir disso a gente faz as formulações, que podem ser gotas, glóbulos, enfim, a critério realmente do paciente. Interessante. E assim, por exemplo, agora vocês estão falando de dengue e influenza. Então, mas as pessoas, nesse caso dessas duas doenças virais, elas podem buscar o farmacêutico e para poder fazer essas prescrições específicas. Podem sim. Inclusive, a gente tem hoje no mercado 3 medicamentos principais que são utilizados para a dengue, que é o Eupatorium, o Fósforos e o Crotalos, que são medicamentos que servem para os sintomas, para prevenção e tratamento dos sintomas da dengue. E na influenza a gente tem inclusive um medicamento que é preparado a partir da vacina. Então nós temos vários medicamentos que podem ajudar tanto na prevenção quanto no tratamento. Nossa, que bacana. E assim, é importante, você falou da questão de ter o farmacêutico homeopata, né? Exatamente. Presente ali, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa busca e às vezes tem uma pessoa que trabalha no balcão e que não é um farmacêutico, né? Então, realmente a pessoa tem que exigir falar com o farmacêutico homeopata para que possa fazer a melhor prescrição. Isso, inclusive aqui na FIB nós estamos agora entrando com uma carga horária nova no curso de farmácia para atender justamente essa parte, então que o farmacêutico ele saia podendo responder por uma farmácia de homeopatia, porque se ele não tiver realmente as horas disponíveis, as horas complementares, ele não consegue responder por uma farmácia homeopática. Então isso a gente vem trabalhando já para o semestre que vem, e é uma coisa nova que vem aí. É um diferencial do curso de farmácia. Exatamente. Olha que bacana. Então assim, vai entrar na grade. Vai entrar na grade para que tenha um estágio com maior número de horas, e aí a gente possa trabalhar com esse profissional para que ele saia realmente. Hoje o mercado está muito escasso na parte da homeopatia. Existem farmácias que estão procurando e não estão encontrando, então a dificuldade é muito grande, então por isso que a gente também está trabalhando isso, até mesmo para o próprio profissional sair já com uma possibilidade maior de emprego. Sim, e ao mesmo tempo as pessoas estão procurando mais, né? Se a gente for falar no geral, né? Na busca de uma alimentação mais saudável, na busca de uma medicação que não tenha tantos efeitos, né? Porque a gente sabe que a alopatia ela pode tem mais efeitos adversos do que a homeopatia. Então é uma forma mais tranquila de se trabalhar, mais tranquila de fazer o tratamento, né? Então essa busca por algo mais natural vai acabar fazendo com que as farmácias ofereçam também, né, esse profissional, né, esses conteúdos e o profissional para poder orientar a população, que é muito importante. A FIB sempre inovando, né, sempre inovando em relação aí aos cursos, os laboratórios, os profissionais, então isso é muito bacana. Então isso é fantástico, porque na verdade, você pensar que a população hoje tem tantos sintomas, né, porque tanto a dengue quanto a influenza são muitos sintomas. Eu lembro quando meu marido teve dengue, assim, ele até que passou mais tranquilo, porque ele bebeu muita água, ele realmente seguiu as orientações, tentou se alimentar mesmo com alguns sintomas. Mas nós sabemos, né, que em crianças, adolescentes e idosos, eles têm uma dificuldade muito maior em cumprir aquilo, né, que é prescrito, que no caso a gente sabe que quanto à hidratação é importante. Então se tiver algum medicamento para ser utilizado para auxiliar, ajuda bastante, realmente é muito importante. Eu já vi vários casos em que o paciente, na verdade a gente recomenda que a homeopatia ela seja como preventivo, utilizada a cada 6 meses pelo paciente. Então, a partir do momento um farmacêutico homeopata que acompanha aquele paciente e ele prescreva a cada 6 meses, o paciente dificilmente vai apresentar algum sintoma característico da dengue. Se ele tiver, os sintomas são bem leves. Então, isso a gente teve estudos também que comprovaram realmente que a pessoa que ingere a homeopatia, ela consegue realmente reverter esses sintomas mais graves. Olha que bacana. Então, cada 6 meses cada 6 meses é
É como se fosse um complexo homeopático. São 3 medicamentos dentro de um frasquinho e a pessoa toma de uma única vez. É a dose única. A dose única, eu sei porque eu exatamente. faço uso e às vezes eu preciso de uma dose única, Exato. né? Tem essa dose única, aí toma uma vez e espera 6 meses. Isso na época que a gente está agora. Claro. Que é a época em que a gente tem o maior número de casos, então a gente consegue controlar a partir disso. Agora, na época que a gente não tem tanto, que é a partir de agosto, mais ou menos até a outubro, que já diminui um pouco os casos, aí não tem tanta necessidade de ficar realmente repetindo a dose, mas nos casos em que a gente tem maior número de casos, é importante isso. Também pode ser em forma de gotinhas, e a pessoa toma uma vez por dia, ou uma vez por semana, existem várias formas de serem tomadas, mas é muito importante isso. E quanto tempo, porque você sabe que o tempo certo acontecem os surtos, né? Quanto tempo antes de... Normalmente eu peço para ser 15 dias antes, pelo menos. Tá. Então, assim, normalmente a epidemia começa em novembro. Normalmente, finalzinho de outubro, eu peço para os pacientes já estarem tomando. Ok, aí depois passam 6 meses, aí pode fazer se quiser, né? Novamente. Então, na verdade, é uma forma prática, né? É uma de forma se fazer. prática, exatamente. Não tem um custo alto, porque na verdade você vai tomar uma dose, aí você vai esperar esse tempo, né? Isso. Para fazer novamente, então eu falo, não é um tratamento caro. Isso, né? Exatamente. Então, assim, e fácil, só que realmente precisa da orientação, né, do profissional. Nossa, muito, muito bacana. Eu não sabia de todos esses detalhes, né? Na verdade, nunca nem fiz uso e agora vou começar a fazer uso. Então, olha que bacana. Então, realmente é uma informação extremamente importante. Eu vou dar uma paradinha para a gente fazer um intervalo, mas já nós estamos de volta para dar continuidade aqui com a entrevista com a Giovana Almeida, farmacêutica e professora aqui da FIP. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se. FIB, 25 anos. Você pronto para a vida. Voltamos do intervalo, estou aqui com a Giovana Almeida, que é professora e farmacêutica homeopata, aqui da FIB, do curso de farmácia. No primeiro bloco nós conversamos muito sobre o que é a homeopatia na prevenção e no tratamento da dengue, tá? Foi fantástico as informações que a Giovana passou, assim, extremamente importantes, muita coisa eu não fazia ideia, tá? E nós vamos falar nesse segundo bloco um pouco mais sobre a influenza. Então, primeiro, o que é realmente os sintomas, o quão grave é, porque eu acho que a população, muita gente sabe, mas muitas pessoas não sabem da importância de ficar atento na questão dos sintomas, né? Porque o contágio é muito grande, tá? E como a homeopatia também pode ajudar, né, Giovana? Isso, Thaís, é bem importante porque a influenza, ela pode ser muito grave, né, assim como todas as doenças virais, na verdade, mas a diferença é que a influenza, ela pode ser confundida com uma gripe comum. E essa é a grande questão, às vezes a pessoa espera piorar para procurar o atendimento médico, e é onde muitas vezes já está muito complicado e não consegue ter ali um tratamento mais específico, né? E é onde não consegue ter um tratamento muito específico, exatamente. E assim, você não acha que, por exemplo, eu penso, começa como parecendo uma gripe comum, né? E assim, às vezes a pessoa até confunde e, na verdade, fica esperando porque não acha que é algo mais sério, né? E é complicado porque se também todo e qualquer sintoma, eu fico pensando isso comigo aqui, todo e qualquer sintoma, a gente já correr para o médico,
Né? Então, por exemplo, o que a gente tem que... Eu acho que é a febre, né? Um dos sintomas mais clássicos, assim, pra gente poder correr pro médico. O sintoma inicial que mais aparece na influenza realmente é a febre alta, a coriza, dor de garganta acompanhada de tosse. Então, muitas vezes também é confundida com um Covid-19. Olha, então é importante realmente procurar o atendimento médico e fazer o teste, porque hoje existem testes que são feitos para o diagnóstico. Sim, então essa realmente é a parte mais importante, além de coriza, dor no corpo. Então são sintomas que vão agravando, dependendo do indivíduo, é lógico, dependendo se tem doença crônica ou não, que isso também influencia bastante, ou até mesmo uma reinfecção pelo vírus também. Sim. E confunde com dengue, porque é dor no corpo. Dor no corpo, exatamente. A diferença da dengue é até importante você falar, ela normalmente apresenta aquelas petequias. Sim, que são as manchinhas, que são as né? manchinhas vermelhas. Então, é importante isso. Porque... Mas isso também só depois de alguns dias. Porque no comecinho, né? No começo já não aparece. Então, acho que é importante as pessoas ficarem muito atentas aos sintomas, e aí realmente se começar a ficar muito diferente do convencional, em poucos dias já procurar, não ficar esperando semanas, porque realmente, né, tem um acometimento respiratório muito grande, né? Isso exatamente, é uma doença infecciosa do sistema respiratório. Ela é aguda e acomete principalmente o sistema respiratório. E fica grave mais também em crianças e idosos, né? São os mais... com certeza. Mas hoje a gente também tem a vacina, né? Sim, que ajuda bastante nessa parte. Ela é atualizada anualmente conforme as mudanças que tem no vírus, porque o vírus ele muda conforme os anos. Então a vacina também, ela é atualizada conforme os anos. E isso tudo é muito importante, a vacinação da população. Sim, e muitas pessoas ainda têm um preconceito em relação à vacina, muita gente não toma vacina, tem medo, tem receio, e na verdade... ajuda, né? A vacina é fundamental, é importante, e na verdade se você não faz uso da vacina, você pode estar assintomático, nós também estávamos conversando um pouquinho no intervalo sobre isso, que o assintomático é aquele indivíduo que pode transmitir o vírus, que está aí no meio social e que pode realmente comprometer os demais. Então, a vacina, ela vai nos auxiliar nessa redução dos casos, né? E na redução da gravidade, né, Giovana? Exatamente. E até mesmo para quem às vezes tem um certo receio com a vacina, não deve deixar de tomar a vacina jamais, mas hoje a gente tem a homeopatia, que ela é preparada a partir da vacina do vírus da influenza. Então isso também é bem legal na homeopatia, e isso reduz bastante a gravidade da doença ou sintomas. Porém, entretanto, é importante que a pessoa realmente tome a vacina. Sim, exatamente, não é porque tem homeopatia... que devemos deixar, isso é um tema bem importante. Então, assim, tomou a vacina, pode tomar homeopatia também para ajudar mais ainda. Eu acho que entra como um complemento realmente da vacina. E, claro, ter todos os cuidados de higiene, lavar as mãos, o uso do álcool, acho que são... itens importantes. E às vezes até a questão da própria máscara, dependendo de onde a pessoa for, exatamente. né, precisa, acho que é importante também, né? Sim. Então, salientar esses cuidados. E assim, são muitos casos, eu até falei pra Giovana que eu sou professora do curso de nutrição e nesse momento eu estou na supervisão em um hospital aqui de Bauru e na verdade são muitos casos de influenza, então a gente está vendo realmente que muitos casos estão complicando, então por isso que é importante que a população fique atenta e que todas essas informações que nós passamos é realmente para alertar e para gerar uma consciência maior, né? E deixa eu te perguntar, a homeopatia na influenza também pode ser usada como na dengue? Dose única, é o mesmo esquema? Isso, como preventiva, ela também pode ser utilizada como dose única, também pode ser tomada a cada 6 meses, tá? Também pode ser em forma de gotinhas, conforme eu falei no da dengue, da mesma forma, e também pode ser utilizada para o tratamento. Aí nós teremos várias medicações. O mais importante é o influenzino, que é preparado a partir da vacina, mas nós também temos, inclusive produzido por uma farmacêutica, um medicamento que chama oscilococcino, que ele é produzida pela Boiron, e a partir dele a gente consegue prevenir e tratar os casos não só de influenza, mas de gripes e resfriados também. Prevenção e tratamento dos dois. Olha que bacana. Para criança a dose muda? Para criança a dose muda sim, então conforme a faixa etária. Para criança normalmente a dose é bem menor do que para adulto. E a criança normalmente abaixo de 12 anos. Ah, tá. Assim, você fala que muda a dose. A partir dos 12 anos é a dose de adulto. A partir dos 12 anos já entra como dose de adulto. Giovana, e essa questão da influenza, ela deixa um resquício de tosse, né?
Sim, em muitos pacientes é comum a tosse persistir por vários dias, até mesmo por semanas, e a gente consegue tratar isso também com uma homeopatia hoje. Que bacana, que é diferente daquela de prevenção pro vírus, né? Porque assim, essa tosse seca, ela é muito comum e eu mesmo estou num momento de tosse seca e aquela coisa que é incontrolável. A gente está com bastante caso, na verdade, até mesmo relacionado à mudança de temperatura que nós estamos tendo, né? Agora que a gente vai entrar no inverno também, então tem bastante. E tem como também aumentar a imunidade. Olha que bacana. Então, assim, é um caminho a ser seguido, né? Então é importante que a população busque a homeopatia, mas consciente que não vai substituir o tratamento médico, não vai substituir a vacina, então prevenção e tratamento, mas muitas vezes associado ao tratamento alopático, se necessário, tá? Giovana, eu agradeço muito a sua presença, obrigada pela sua disponibilidade, foi extremamente esclarecedor. Imagina, eu que agradeço, Thaís, o convite e toda a paciência durante o programa. Teremos outros momentos juntas, com certeza. Com certeza. Tá? E para vocês, obrigada pela audiência e até o próximo FIB Saúde.